Nosso Base Veste de hoje, nós vamos falar um pouco sobre distúrbios circulatórios. Para isso, convidamos os doutores Tony Alisson, Antoniel Gonçalves e Marilúcia Almeida. Para darmos início, eu convido o doutor Tony Alisson. Tudo bom, doutor? Tudo bom. Eu queria saber um pouco sobre distúrbio circulatório. O que você poderia me dizer? Bom, os distúrbios circulatórios são lesões aos vasos de sangue, o que pode gerar sérios danos aos tecidos. E quais são eles? Bom, as lesões mais comuns são hiperemia, congestão, edema, isquemia, trombose e embolia. A hiperemia, quando ocorre uma lesão e muito sangue é transportado de um determinado local para outro. No caso da congestão, é quando o sangue acumula-se passivamente numa área da lesão. Já o edema é quando há excesso de líquido nos tecidos. A isquemia é quando o sangue não consegue chegar a determinado tecido e o tecido afetado denomina-se isquêmico. E também quando esta isquemia for completa, pode haver um quadro de necrose. Já o caso da trombose é quando temos sangue coagulado nos vasos sanguíneos e o coágulo sólido chama-se de trombo. A embolia é quando temos estas estruturas sólidas circulando pelo sangue. Doutor, o senhor poderia se aprofundar um pouquinho sobre o que é hiperemia? Sim. A hiperemia é quando uma área precisa de mais sangue. Para isso ocorre uma dilatação dos vasos, aumentando o fluxo de sangue arterial para determinada área. Normalmente ocorre em áreas inflamadas e numa região localizada. Pois, se fosse em várias partes do corpo, não haveria sangue suficiente. O controle é feito pela liberação de substâncias vasoativas e de mecanismos neurogênicos dos vasos. Aspectos macroscópicos. O tecido irá apresentar coloração vermelha brilhante, nessa questão do aspecto macroscópico. Já no aspecto microscópicos, arteríolas e capilares dilatados, contendo mais hemácias em seu interior. Essa já é na questão microscópica. Entendi. E no caso da congestão? Olha, na congestão, o fluxo sanguíneo de uma determinada região é obstruído, deixando o sangue se acumular na circulação venosa. Estas podem ser causadas por uma obstrução física dos vasos ou por uma falha no fluxo normal. A congestão pode ser tanto localizada quanto generalizada. O aspecto macroscópico da congestão é o aumento do volume nos tecidos, qual apresentam coloração azulada, devido o sangue venoso ser pobre em oxigenação. Estas áreas é chamado de cianótica. Já os aspectos microscópicos, os capilares e veias dilatadas e repletos de hemácias, edema e presença de pequenas hemorragias, que chamamos de hemociderose, pode haver necrose. Doutor, o senhor poderia me explicar a diferença de hiperemia para congestão? A hiperemia e a congestão são semelhantes. Porém, nas duas temos o acúmulo de sangue, tanto nos tecidos quanto nos vasos. A diferença entre elas é que na hiperemia temos o fluxo de sangue ativo e na congestão não temos o sangue fluindo adequadamente. Doutor, e o que é o edema? O edema é um acúmulo de líquido no espaço intercelular ou em cavidades naturais do corpo, sendo uma lesão e não uma doença. É um líquido não sanguinolento que pode se depositar em quantidades diferentes. O senhor poderia me citar alguns tipos de edema? Um exemplo, a pressão hidrostática. Quando o aumento desta, proporcionando uma maior saída e menor retorno dos fluidos dos vasos para o interstício. Por exemplo, a congestão passiva, trombose, influência cardíaca congestiva direta, compressão externa e até mesmo a cirrose.
No caso da outra é a pressão osmótica, aonde a diminuição da pressão osmótica reduz a força de atrair o líquido do intestício para o vaso. Isto ocorre por um nível reduzido de proteínas plasmáticas, seja elas por falhas na produção ou pela perda excessiva, no caso. Exemplos: a hipoproteinemia por insuficiência renal, hipoproteinemia nutricional, hipoproteinemia parasitária, ou mesmo a obstrução linfática, que a obstrução linfática acontece quando a lesão impede a drenagem linfática pela pressão ou obstrução. Exemplo: tumores expansivos. Doutor, o senhor fala um pouquinho pra gente sobre o transudato e o exudato? Sim, o transudato não inflamatório raramente coagula em contato com o ar. Poucas proteínas inodoras, ausência de contaminação, poucas células. Já no caso do exudato, é inflamatório, possui densidade maior, coagula em contato com o ar, muitas proteínas possuindo odor fétido. No caso dos aspectos macroscópicos, é quando o aumento de volume e o tamanho aumenta o peso. Os aspectos úmidos, molhados, gelatinosos com líquido de coloração branco e amarelado. Depende se é inflamatório e se está vinculado com a quantidade de proteínas que ele perdeu. Já no caso dos aspectos microscópicos, o aumento dos espaços entre as células, fibras e outras estruturas, material de coloração rósea, depende muito do teor de células e hemácia, a qual a presença das células fibrinas e vasos linfáticos dilatados. Doutor, fale um pouquinho pra gente sobre a trombose. Sim, a trombose é um quadro patológico, pois houve a formação de um trombo dentro do sistema cardiovascular. Um trombo é um coágulo aderido quando se tem alguma alteração na parede do vaso. Um trombo também difere-se de um coágulo, pois o trombo, em algum local de sua extensão, estará aderido, seja em paredes ou no coração. E me diz assim, como é que ela acontece? Ela acontece motivada por lesões endoteliais, irregularidade no fluxo sanguíneo, hipercoagulabilidade sanguínea. E assim, o senhor poderia me explicar sobre essas causas? Sim. No caso das causas, a lesão endotelial pode levar a uma trombose sozinha, sendo a principal causadora. Quando ocorre dano direto às células endoteliais e a exposição de colágeno subendotelial, as principais causas são endotoxinas bacterianas, lesões traumáticas, desordens metabólicas, doenças inflamatórias, no caso da endocardites e vasculites. Bom, vou citar alguns exemplos veterinários. No caso da Strógelos vulgaris em equinos, a Dirofilaria emites em caninos, a Erysipelotrix em suínos. Os dois primeiros são parasitas e o terceiro é uma bactéria que promove lesões arroxeadas, geométricas, havendo necrose. Irregularidades no fluxo sanguíneo. Ocorre a êxtase ou a queda do fluxo e com isso acontece a turbulência pelas presença do tronco. Temos alguns mecanismos como a perturbação do fluxo laminar, devido às plaquetas entrarem em contato com o endotélio. A não renovação de fatores de coagulação ativados e dificuldades da chegada dos fatores inibidores da coagulação começam a ocorrer quando a insuficiência cardíaca, pois o coração não bombeia sangue na quantidade correta, alterando a viscosidade sanguínea e a dilatação dos vasos, o que não é bom, pois há uma pressão para fazer o sangue circular pelo corpo. A hipercoagulabilidade sanguínea
tem maior tendência em humanos do que em animais. As principais causas são genéticas por deficiências de antitrombina 3 em cães, adquiridas por imobilização prolongada, no caso da CID, por queimaduras de terceiro grau, cirurgias invasivas e neoplasias, e a hiper também pode ocorrer tanto em vasos arteriais quanto em venosos. Doutor, obrigada pela sua presença. Espero encontrá-lo mais vezes no nosso programa. E no próximo bloco, nós vamos dar continuidade ao assunto com o doutor Antoniel Gonçalves. Voltamos com mais um bloco. E agora nós vamos dar continuidade ao assunto. Para isso, eu convido o doutor Antoniel Gonçalves. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Doutor, o senhor poderia explicar para a gente o que seria embolismo? O êmbolo, ou embolismo, que é a mesma coisa, é uma massa sólida, líquida ou gasosa, que ela está livre, ela é intravascular, sendo transportada pelo fluxo sanguíneo de um local para o outro, através do sistema circulatório. Pode ser causada por um trombo que soltou um fragmento e formou um tromboembolismo. E no caso assim, quais seriam os tipos de embolismo? Existem vários tipos de êmbolos. No caso do êmbolo de gordura, gasoso, bacterianos, parasitários e neoplásicos. Eu vou explicar cada um deles. O êmbolo de gordura, ele pode ser decorrente de fraturas de ossos longos, doenças metabólicas, lesões em tecido gordurosos, subcutâneo, estando localizados em arteríolas e capilares celulares. Já o êmbolo gasoso pode ocorrer em procedimentos médicos, no caso de traumatismo, e em caso de doenças por decompressão. Já o êmbolo bacteriano, ele ocorre a endocardite bacteriana e infecções severas em outros tecidos. O êmbolo parasitário, no caso da Dirofilaria emites, ela ocorre na artéria pulmonar. E o estrôngilo vulgaris, ela ocorre na artéria mesentérica anterior. O êmbolo neoplásico, por neoplasia malignas metastáticas, os êmbolos, eles vão causar obstrução em algum lugar e são disseminadores de doenças pelo organismo. A hemorragia, ela é a saída das hemácias do vaso, tendo presença extravascular desta e o extravasamento de sangue para o tecido. Esse extravasamento de sangue, ele pode ser para fora do corpo ou para uma cavidade do corpo ou para o tecido adjacente. Pode acontecer também um dano físico na parede vascular, fazendo com que as hemácias saiam através de um orifício, ou seja, por uma ruptura, ou elas podem sair através de uma parede vascular intacta. E chamamos este processo de diapedese. A diapedese, ela ocorre quando tem um aumento da pressão hidrostática venosa, o que pode lesionar os vasos, facilitando a sua saída, ou pode ocorrer mesmo sem a presença de lesões. A hemorragia dentro de uma cavidade do corpo são chamadas de hemopericárdio ou hemotórax e também como hemoperitônio, dependendo da área afetada. E assim, no caso, quais seriam as classificações dessa hemorragia? Ela tem uma certa quantidade de classificações. Eu vou começar explicando pelo peteques, que são hemorragias pequenas, desde o tamanho da cabeça de um alfinete até 1 a 2 milímetros. Elas podem ser causadas por aumento da pressão intravascular, pois ocorre a ruptura de capilares, trombocitopenia, pelo número de plaquetas baixas. Isso como ocorre no caso das dengue. Ela ocorre também por falhas da função plaquetária e nos fatores de coagulação. Já equimótica, ela ocorre em áreas maiores, de 2 a 3 centímetros, devido ao traumatismo e lesões inflamatórias, maiores e mais graves. Já a sufusão,
é uma extensa área de hemorragia, parecida com uma mancha vermelha nos tecidos. Já hematoma, ele ocorre quando o número de hemácias que deixa os vasos é alto o suficiente para formar uma protuberância, tendo a formação de um cisto com sangue. Há uma mudança na cor roxeada para esverdeada e depois amarelada, sendo que essas cores são resultado da degradação das hemácias. Já a púrpura é aplicada quando o animal tem tanto hemorragia petequial quanto equimótica. Ela é formada devido ao trauma, com batidas ou mordidas. Fragilidade vascular, quando temos danos maiores nos vasos. E vasculite, devido à inflamação do vaso e endotélio capilar. Doutor, para a gente focar um pouco dentro da medicina veterinária, o senhor poderia me explicar quais são as causas de hemorragia em animais? Sim, existem várias causas. No caso, o trauma é por ruptura cirúrgica ou acidente. Já a aneurisma, trombo ou êmbolo é a ruptura em vasos sanguíneos. Já na neoplasia, podendo sangrar ou dificultar a coagulação. E também existem as reações, no caso inflamatória, que ela aumenta a permeabilidade vascular. E também as deficiências de vitaminas, no caso da vitamina C, vitamina K e vitamina E. Pois a vitamina C, ela mantém a integridade do epitélio e do endotélio. Já a vitamina K, ela ajuda na coagulação. E a vitamina E é antioxidante e é importante na manutenção das membranas celulares. Tem as drogas também, no caso da sulfa. E venenos, como veneno de cobra, destrói as hemácias. Tem a questão das radiações, que a radioterapia, raio-x, ela vai causar o quê? Danos teciduais. Tem também as micotoxinas, no caso das aflatoxinas, que é produzida por fungos. E no caso das doenças infecciosas, como a peste suína, dengue e Escherichia coli. Doutor, me fale um pouquinho sobre isquemia. Bom, a isquemia, ela pode ser parcial, resultando de um quadro de anóxia ou hipóxia. Existem 4 tipos de anóxia que pode ocorrer no tecido. No caso, a estagnante, com resultado de uma redução de fluxo sanguíneo, como no choque. Já a anóxica é resultado de oxigenação inadequada do sangue, como na pneumonia. Já a anêmica, ela é causada por uma baixa hemoglobina. E também temos a histotóxica, que é resultado da incapacidade das células em usar o oxigênio. Doutor, o que é, no caso, um infarto? O infarto, ele é exclusivamente a área de necrose isquêmica, que tem como causa a obstrução do suprimento arterial ou da drenagem nervosa em um determinado tecido. Pode ser causada por trombo, êmbolo, traumas, pela compreensão ou torção dos vasos sanguíneos. O infarto, ele pode ser anêmico ou hemorrágico, asséptico ou séptico. Os anêmicos são pálidos, brancos e são frequentes em oclusões arteriais ou em órgãos sólidos, como o coração. Há uma limitação na invasão do tecido por hemorragia de vasos adjacentes, no caso da hemorragia na periferia da região do infarto. Já os hemorrágicos, eles são de coloração vermelhas e ocorrem em oclusão venosas, no tecido frouxo, como o pulmão, e em tecido com circulação, como o pulmão e intestino, e em tecido previamente congesto. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Espero vê-lo de novo, com mais frequência. No próximo bloco, nós vamos dar continuidade com a doutora Marilúcia Almeida. Voltamos com mais um bloco. E para dar continuidade ao assunto, eu convido a doutora Marilúcia Almeida.
Tudo bom, doutora? No bloco passado, nós estávamos conversando sobre infarto e pintou alguma dúvida. A senhora poderia me dizer quais são os fatores que influenciam o infarto? Bom, os fatores são a natureza do suprimento vascular, a velocidade do desenvolvimento da oclusão, a sensibilidade do tecido ou área afetada, a hipóxia, e também a tensão do oxigênio. A senhora pode falar um pouquinho sobre o choque? Bom, o choque ela é a incapacidade súbita e generalizada do sistema circulatório em levar células, quantidades adequadas de oxigênio e nutrientes. E é um colapso circulatório, acompanhado de severa hipotensão, em que temos o mecanismo de redução do débito cardíaco e também do volume sanguíneo. Doutora, e quais são os tipos de choque? Bom, o choque pode ser hipovolêmico, que é resultante da perda excessiva de fluidos, sangue ou volume plasmático. E ele está associado à hemorragia, à diarreia, vômito e também queimaduras extensas. E que pode ocorrer até mesmo por desidratação rápida, no caso da privação de água. Um outro tipo é o choque cardiogênico, que é resultante de falha primária do coração. E esse está associado a endocardites bacterianas e também a defeitos nas válvulas, que são os defeitos valvulares. O sangue, ele não é bombeado corretamente, então nesse caso há uma baixa no débito cardíaco. Outro tipo de choque é o choque séptico, que ele ocorre importante redução na resistência periférica e também é resultante de infecções bacterianas. Nesse caso, pode ocorrer a dilatação arteriolar, hipovolemia e também lesões endoteliais. Um outro tipo é o choque anafilático. Esse é resultante da ação da histamina e também de outros mediadores, em que ocorre a dilatação arteriolar. O choque neurogênico, ele é resultante de um trauma severo e também de dor intensa, em que ocorre a inibição do controle do vasomotor e também tende a promover uma vasodilatação generalizada. Me diga uma coisa, doutora, no caso existem vários tipos de lesão. A senhora poderia estar falando um pouco sobre essas lesões de choque? Bom, um dos tipos é o pulmão de choque, que é causada por traumas, obstrução intestinal e também perda de sangue. Um outro tipo é o sequestro visceral de sangue. Ele ocorre devido à hemorragia por diapedese nos capilares, dilatados, e que pode haver a confusão com as enterites. Um outro tipo é a hipóxia e a hipotensão, a redução do volume sanguíneo e também a vasoconstricção compensatória. Também pode ocorrer degeneração celular e necrose por conta da falta da oxigenação, que leva à destruição total do tecido. A necrose tubular aguda, ela é evidente nos rins, tá? No fígado, na região centrilobular, no coração e também nos intestinos. Na coagulação intravascular disseminada, podem ocorrer pequenas coagulações que levam à formação de êmbolos. Na agregação eritrocitária, ela ocorre pela perda de líquidos, que ficam muitas células, gerando uma coagulação indesejada. Nas adrenais, ocorre pela necrose cortical e também a congestão e também as hemorragias em variados graus. Doutora, a senhora poderia citar algum exemplo dentro da própria medicina veterinária sobre essas lesões causadas por choque? Então, pode ocorrer a ascite nas aves, em que as galinhas de postura ela tem menos chance de desenvolverem a ascite, porque ela está relacionada com o aumento dos nutrientes para ganho de peso e também para o crescimento rápido. E a velocidade no ganho de peso, ela demanda um aumento do metabolismo, do volume sanguíneo e também de oxigenação para os pulmões. E chega um determinado momento em que o organismo ele não consegue mais bombear tanto sangue e que pode acarretar no acúmulo de líquidos nas vísceras e também pode causar hipotensão. Essa ascite, ela leva a prejuízos econômicos, porque esses frangos, eles são descartados no abate. E eles também possuem maiores taxas de mortalidade no próprio caminho para o abate. E, inclusive, os machos, eles apresentam maiores chances de desenvolver a ascite, por conta da maior facilidade de ganho de peso e também pela capacidade metabólica deles serem maior. A gente poderia falar um pouco sobre a anemia? Bom, a anemia, ela se refere à quantidade anormal de células vermelhas no sangue, tá? Que pode ocorrer pela concentração diminuída de eritrócitos, de hematócritos e também da concentração de hemoglobina. A anemia, ela causa sinais clínicos relacionados com a capacidade de carregar oxigênio, como a palidez nas mucosas, a letargia, a fraqueza e também intolerância a exercícios. A pessoa fica menos ativa.
E a gente pode classificar a anemia como regenerativa ou arregenerativa. E isso é clinicamente útil, porque fornece informações acerca do mecanismo dessa doença. Doutora, fale um pouquinho para mim sobre a estrutura e função do tecido mieloide ou medula óssea. Bom, a medula óssea ela é encontrada no canal medular de ossos longos e também na cavidade dos ossos esponjosos. E existem dois tipos de medula óssea, que é a vermelha, que é ativa, e também a amarela, que é inativa. E é nela que o organismo produz praticamente todas as células do sangue. Os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e também as plaquetas. Esses componentes do sangue, eles são renovados continuamente, e a medula óssea é que é encarregada dessa renovação. Então, trata-se de um tecido de grande atividade evidenciada pelo número de multiplicações celulares. No caso, assim, qual seria a causa da anemia? Há várias causas para a anemia. Então, podem ser hemorrágicas, hemolíticas, carenciais, aplásticas e também a mielotísica. A senhora poderia explicar um pouquinho de cada um? Bom, na hemorrágica ocorre quando há a saída de eritrócitos dos vasos, que essa é uma anemia regenerativa. A aguda, ela ocorre por grandes perdas, como no choque hipovolêmico. A crônica, ela ocorre por perdas contínuas, que são as anemias microcíticas e hipocrômicas. A hemolítica, ela pode ser intravascular, que é quando os eritrócitos, eles liberam conteúdo, principalmente hemoglobina, para o sangue. A anemia extravascular, ela ocorre no baço quando os macrófagos fagocitam eritrócitos e pouca hemoglobina vai ser liberada no sangue. Na medicina veterinária, nós temos alguns exemplos, como a leptospirose, a anemia infecciosa equina e também a anemia imunomediada. Na hemólise intravascular, a liberação de hemoglobina no sangue. E essa hemoglobina, ela vai se ligar a uma alfa-globulina. E aí vai formar um complexo aptoglobulina hemoglobina, que vai ser degradado no sistema retículo endotelial ou no fagócito mononuclear. E nesse caso vai haver uma liberação de bilirrubina, que é o principal metabólito do heme. Então a urina ela vai adquirir uma coloração diferente, castanho escuro. Aí forma o complexo hematoglobulina-hemoglobina, que é degradado no sistema retículo endotelial ou no fagócito mononuclear. E nesse caso vai ocorrer liberação da bilirrubina, que é o principal metabólito do heme. Então essa urina ela vai adquirir uma coloração castanho escura. Na hemólise extravascular, a esplenomegalia, que é o aumento do baço, a icterícia e também as mucosas, elas vão se apresentar amareladas ou pálidas. Já nas anemias carenciais, elas podem ocorrer pela deficiência de nutrientes, como no ferro, que ocorre principalmente em suínos, deficiência de cobre, que acontece em grandes ruminantes, de cobalto e também de vitamina B12, que é importante na maturação dos eritrócitos, principalmente em grandes animais. Há também a carência de ácido fólico, piridoxina, riboflavina, ácido ascórbico, vitamina E e selênio. Nas anemias aplásticas, ela é caracterizada pela aplasia ou a hipoplasia grave em todas as linhagens hematopoéticas da medula óssea. Tá? A destruição de células-tronco hematopoéticas ou células progenitoras, interrupção da função normal das células-tronco são reconhecidas como as principais causas. A deficiência da eritropoetina, como na insuficiência renal crônica, na necrose de medula óssea, como acontece na parvovirose, na panleucopenia felina, na intoxicação pelas samambaias e também por intoxicação de estrógeno, na erliquiose e também por causas desconhecidas. Na anemia mielotísica, ocorre um problema direto na medula óssea, que pode acontecer por conta da destruição física do tecido eritropoético e também tumores na medula óssea, que pode ser primária ou também na metástase. A senhora poderia falar a consequência da anemia? Então, pode ocorrer a palidez, a hipóxia, taquipneia, sintomas nervosos, principalmente por conta da hipóxia do sistema nervoso central, pelas anemias hemolíticas, a palidez e a hemoglobinúria, como na hemólise intravascular, e também na icterícia e na esplenomegalia, como ocorre na hemólise extravascular. Doutora, obrigada pela sua presença. Agradeço mais uma vez a sua vinda ao nosso programa. O Basiveste acaba aqui. Até a próxima.